Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui e eu sentia a dor do osso vindo para frente. Tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Era impossível não ver, porque às vezes a pessoa estava reparando os meus defeitos físicos, né? Eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar. Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava, por que Deus ele me fez assim? Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Que Deus ilumine a todos neste sábado, aonde e da onde você estiver me acompanhando neste momento. A história do Caio é uma história que vai impressionar. Mexer com você eu já sei que mexeu, né? Mas o que fazer quando a pessoa tem um defeito congênito? O que fazer quando uma situação parece ser imutável? Eu imagino que você deva estar se perguntando, mas como é que a vida desse menino, desse rapaz poderia mudar? Deus, meu amigo. Aonde tem Deus, não existe impossível. Aonde tem Deus, não existe impossível. Este programa vai ajudar você que está no extremo da sua dor. Você simplesmente não está aguentando mais. Já deixa eu abrir a nossa central de atendimento, está aí o Flávio com os auxiliares prontos para atender você que está no limite do seu sofrimento. Você que tem vozes fixas na cabeça, que dizem para você que é melhor você se matar, que não dá para você mudar isso, a situação que você vive, as ameaças que estão sobre você são reais. Essas vozes do diabo, elas sejam amarradas agora em nome de Jesus. Você não vai se matar, você não vai fazer besteira, não. Você vai ligar para cá, você vai fazer contato conosco. Esse programa vai ajudar você. Bem, agora você vai acompanhar comigo o que Deus está fazendo. Olhe a grandeza de Deus. Não fique mirando. Você sabe que você vai para onde primeiro você olhou, né? Se você olhar para os problemas, eles vão ser a sua vida. Se você olhar para o alto, se você olhar para Deus, se você colocar os seus olhos na palavra dele, coisas assim acontecerão. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé.
Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu é gentil. Nós somos gentios. Nós não temos o direito ali no papel. Nós não somos judeus, né? Mas nós alcançamos justiça de Deus pelo quê? No momento que nós damos crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento não tem homem, não tem mulher, nesse momento não tem bonito, não tem feio, não tem jovem, não tem velho, não tem branco, não tem negro. Nesse momento é o seguinte, você crê? Creio. Então você merece ser abençoado. Amém? O que o diabo está fazendo com você e o que a vida está fazendo com você, isso vai parar agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Esta criatura vai ficar curada agora. Eu não quero saber quanto tempo essa criatura está sofrendo, mas vai parar agora. Em nome de Jesus. O Senhor disse, todo poder foi dado ao meu nome. É no teu nome, meu Pai, que nós confrontamos esse inferno agora. A minha nora teve uma gravidez conturbada. Com 6 meses ela fez uma seclagem, costuraram o útero dela para a criança não nascer, mas o útero expeliu. Com 6 meses ela nasceu prematura, ainda por cima com uma bactéria no sangue. E o meu filho muito nervoso, chorando. É muito forte essa imagem. E aí a doutora falou que a situação era muito delicada. E ela... O que a senhora fez? Foi a senhora que fez mesmo na festa? Foi eu. Como é que foi? Eu falei para o meu filho, ele estava chorando e a doutora já tinha dado a sentença. Ela vai ficar 3 meses aqui na UTI. Nós não damos garantia, porque ela já fez 7 dias de antibiótico e a bactéria está muito resistente, está grave. Uma bactéria. O meu filho disse, mãe, eu estou com medo, ela vai morrer. Eu falei, ela não vai morrer. Ela falou, não vai morrer. Eu falei. Ela saiu, ela não conseguia respirar, sopro no coração, porque o coração não tinha se formado totalmente. Ela tinha a mínima chance de viver. E ela não conseguia se alimentar. Ela estava toda cheia de aparelhos. Tão pequenininha, toda cheia de aparelhos. Eu tomava água e pensava nela. E eu falei, meu filho... Qual o nome dela? Eduarda. Ali ela. Eu falei, meu filho... Oh, meu pai... Essa doença vai ser para honra e glória e exaltar o nome do Senhor. Quando ela ficar boa, eu não quero que você tenha vergonha de contar o testemunho. Ela vai ser apresentada na Igreja Universal, porque eu estou fazendo a gota do milagre. Coisa linda. Ela está, resumindo, é demais. Bactéria sumiu, porque não morreu. Não morreu, a bactéria sumiu, o coração restaurou. Pastor, a minha sobrinha, ela pegou uma infecção no ouvido e muito grave. Aí ela ligou para mim desesperada, chorando muito. Como ela faz medicina, ela sabe a gravidade que estava o ouvido dela. Aí o médico falou assim, Rebeca, você vai agora para Manaus, porque é de Manacapuru ela. Você vai agora que o teu caso é muito grave. Aí ela ligou para mim, eu digo, você não vai não. Aí eu disse, você não precisa vir para cá, para Manaus. Eu disse, tia, meu ouvido, eu estou perdendo meu ouvido, você não vai perder. Aí eu disse, vai na geladeira, pega a tua água, que eu vou pegar a minha também. Fala aí o que aconteceu aí. E bispo, ela bebeu a água, aí eu peguei e desliguei o telefone. Isso era uma terça-feira, quando foi na sexta, ela foi lá pro médico, aí ela tá na fila do médico. Quando ela chegou lá, o médico olhou para ela e falou assim, Rebeca, você não tem nada não. Fala assim, tudo de Deus é para quem crê. Estamos aqui com a dona Fabrícia, aqui bebendo da água dos maiores milagres. Qual foi a vitória que a senhora alcançou? O primeiro foi a cura do meu marido, né? Que ele estava com pedras e eu comecei a fazer o uso da água, né? E ele começou a beber sem saber. Aí foi para fazer exame, foi para fazer tudo. E quando foi para realmente fazer aquele exame, para fazer a cirurgia, ele já não sentia mais dor, não sentia mais nada. Aí ele desistiu, não quis mais fazer. E o segundo testemunho é do banho do descarrego. Sim. O que aconteceu? Então, 2 dias sentindo muitas dores mesmo na barriga, assim, assim na costela, assim pra costa. Aí eu cheguei aqui, aí foi colocado sal dentro, né? Tomei um pouco da água com sal.
E deu certo, Jesus me curou. Acabou as dores. Acabou as dores, não senti mais nada. Estamos aqui com a dona Maria Iracilda, bebendo da água dos maiores milagres. Qual foi a vitória que a senhora alcançou? Olha, o meu filho chegou em casa e dizendo para mim, mamãe, a minha filha está com problema no sangue, está com uma alteração no sangue dela e a gente não sabe o que a gente vai fazer. E agora? Eu digo, haja a sua fé, porque eu vou agir a minha. Aí eu agarrei, fiz a tomar água do milagre. Toda de manhã fazia a minha oração e tomava. Aí ela foi fazer novos exames e eu disse, cadê o resultado? Eu quero o resultado. Ele disse, não deu mais nada. Eu venci uma enfermidade no rins. Eu estava há alguns meses com muita pressão alta, 22, 23, muitas vezes vindo para a igreja ruim. E eu comecei um sangramento e uma urina escura. E muitas dores lombar. E eu fui fazer os exames, deu 3 cruz de sangramento no meu rins. 3 o quê? 3 cruz. E o médico especialista pediu para repetir os exames e ele me orientou o seguinte: se esse exame específico desse acima de 40%, eu teria que fazer hemodiálise. E deu 70%. Então estava condenada a hemodiálise. Condenada a hemodiálise. E eu gostaria de dar testemunho de domingo. Eu trouxe a minha sentença e teve a oração quando foi na segunda, pastor. Bispo, eu fiz o exame e deu negativo pela terceira vez. Não tem mais. Eu trouxe os exames como prova. Eu estou curada. Eu estava toda inchada, eu estou desinchando, eu não tenho mais dor lombar. Eu não tenho alteração na minha urina. Eu posso entender que a sentença caiu, então. Caiu, pastor. E aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou de todos esses milagres, hein? Você viu essa criancinha? Cabia na palma da mão, né? Quem diria? Quem diria? Deus faz coisas que surpreendem-nos. Deus faz coisas que nós ficamos estarrecidos. Você está vendo essa grande multidão aí? Isso é um povo que crê. Isso é um povo que não se deixa vencer por nada, nem doença, nem enfermidade, seja lá quais forem os desafios. Você viu como Deus é grande? E Ele pode. Nós vamos fazer amanhã um desafio com Deus. Em cima desta palavra, põe Mateus 18 para mim. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Por favor, o dono dessas palavras é o Senhor Jesus Cristo, para o qual eu entreguei a minha vida, o qual eu sirvo há 37 anos. Ele disse, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, 2 pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Você vai vir com alguém nesse domingo. Seja um convidado, seja um familiar, seja um amigo em comum, seja uma pessoa da tua família, você vai trazer alguém e você vai falar para esse alguém, você concorda que eu preciso ser respondido? E esse alguém também, você pode falar assim, você está necessitando de um milagre, eu concordo com você também, vai acontecer muita coisa na hora. Na hora. Preste atenção, na hora você vai ver o Senhor Jesus, o dono dessas palavras, fazer coisas grandes. Aonde está Deus não há impossíveis. Aonde Deus está não há impossíveis. Me dê nomes aí, Flávio. De fato, Bispo Dieter, para o nosso Deus não haverá impossíveis. E essa pessoa que está enfrentando problemas diversos, ela pode ligar, ela pode mandar a mensagem, como fez aqui a Mariana. Ela diz que o pai dela está com uma inflamação na pele
e já tentou em vários remédios e também já passou por vários médicos. E ela diz, eu não aceito esse impossível. Estarei amanhã às 9h30 buscando o milagre para a vida do meu pai. A Natália, ela diz, está enfrentando grandes problemas com depressão e também problemas no seu casamento. E ela vai trazer a garrafa com água neste domingo para buscar a solução de todos os problemas. A Maria, a filha dela, está totalmente rebelde, envolvendo-se com más amizades e também no vício das drogas. E ela diz, para mim tem sido impossível lidar com o problema da minha filha, mas estarei neste domingo buscando o socorro daquele que não falha. A Ana, do bairro Flores, ela diz que a vida dela tem sido vida de sofrimento e o filho tentou suicídio há poucos dias e ela diz, eu não aceito mais essa situação. Estarei indo participar dessa reunião dos impossíveis neste domingo às 9h30 da manhã. E a Flávia, bispo, ela diz estar enfrentando grandes problemas, mas ela diz primeiro vai buscar a Deus e vai estar trazendo a sua irmã que também está enfrentando um problema impossível na saúde para estar amanhã às 9h30 da manhã. Bispo, é com o senhor. Olha, pelo Espírito Santo que ele me deu, eu quero que você traga os problemas, desculpe o meu termo, os mais desgraçados. Eu quero que você traga as suas dores mais profundas. Porque você vai segurar na mão dessa criatura. E você que vier pela televisão sozinho, pelo rádio, eu vou fazer uma corrente com você, eu vou segurar a sua mão. Vou segurar a mão de uma pessoa e vai fazer uma corrente, quem vier sozinho. Mas bispo, aqui em casa ninguém me entende. Aqui em casa, se perguntar o que eles querem ligar na terra é que eu morra. Mas eu quero e eu concordo com que você seja atendido. Se você está procurando alguém para lutar por você, você encontrou. Esse exército aí de homens e mulheres de Deus, nós vamos lutar por você. Agora você vai ver comigo como Deus se manifestou na vida do Caio. Olha só o que Deus faz. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. Ali eu vi que o Espírito Santo estava ali. E ali eu tomei gosto de ir na igreja. Já fui na quarta-feira. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. A pressão estava grande, o diabo colocava na cabeça, você não vai conseguir, desiste. E aí eu me lembrei que eu tinha um CD de uma reunião que o Bispo Macedo tinha feito em 2009 e havia sido passado na igreja para quem quisesse. E meu pai havia me dado. E aí eu coloquei para poder ouvir. Quando o Bispo Macedo começou a oração, ele falava, meu Deus e meu Pai, só quem é filho pode te chamar de pai. Meu Pai. Ele falava com uma boca tão cheia que eu olhava para mim e falava, eu não posso nem te chamar de pai. Do que eu vou te chamar? De meu Deus. Eu não tinha um altar lá em casa. Aí eu fiz do tapete lá de casa o meu altar, dobrei meu joelho, comecei a buscar do meu jeito, mas Deus deu a sinceridade. E na hora que o bispo disse, receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que Ele era meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo, Jesus existe. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo,
passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho e me olho no espelho e falo, pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. Veio a Afligiana Santa, uma Afligiana Santa especial pela vida sentimental, e ali eu fui com toda a força no altar. Ali eu fiz o que Deus me pediu. Quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria, mas uma coisa eu sabia, que Deus, ele iria colocar a mão dele. E na minha igreja tinha uma moça que, como eu fui conhecendo ela, convivendo com ela no Força Jovem, eu comecei a ver, é uma pessoa da fé, e me veio um pensamento, dá um chocolate para ela. E aí eu falei, pô, que doideira, né? Dá um chocolate. No outro dia eu procurei uma amiga nossa em comum, que é obreira também, né, a obreira Luísa, e falei, olha, entrega o chocolate para ela, porque se eu der, ela não vai querer. E aí se passaram 2 dias, a Bianca me procurou e a gente chegou a conversar por 3 semanas, fazendo a terapia do amor. Aí a gente começou a namorar. Depois de 1 ano e 11 meses, nós namoramos, noivamos e, graças a Deus, nos casamos. É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E hoje a gente tá muito feliz. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Eu sou o primeiro namorado da Bianca. Ela é a minha primeira namorada. Foi a primeira moça que eu beijei e vai ser a única. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Ele pegou a pessoa adequada para outra pessoa adequada e uniu. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida. Eu pergunto a você se assistir uma história dessa não comove. Tá? Eu sei que comoção também não resolve nada, mas esse Deus resolve. Quem diria que a história desse rapaz mudaria? Quem diria que este rapaz não teria complexo? Às vezes a pessoa é bonita e tem complexo. Às vezes a pessoa é bem afeiçoada, acinturada. Às vezes a pessoa tem até pessoas que elogiam ela e ela não se convence. Complexada, doente por dentro, cansada, depressiva. Olha a vida que está dentro deste rapaz, do Caio. Você viu? Entrou o Espírito de Deus nele, meu amigo. Entrou o Espírito de Deus, não tem mais espaço para complexo, não. Ficou bonito. E o que tem de gente bonita que está feia? Feia, vazia. Né? Às vezes a pessoa está ali cheia de lixo dentro dele e dela, maldade, raiva, ódio, inveja. E a gente vê um rapaz que nasceu com defeito congênito, mas agora cheio do Espírito Santo e com a vida completa. Você entendeu quando eu disse que aonde tem Deus não tem impossível? Me dá a foto dos dois aí. É esse Deus que vai entrar na tua vida e vai mudar a tua história. O Senhor Jesus Cristo vai mudar a sua história, Ele vai limpar, Ele vai arrancar de você
esse mal, essa perturbação. O Senhor Jesus vai se manifestar amanhã na sua vida. Já na oração que nós vamos fazer, você aceita o desafio de ver Deus realizando o impossível por você? Você tem fé de trazer o teu impossível nesse domingo? Me dê nomes aí, Flávio. Sim, senhor bispo, muitas pessoas entrando em contato, mandando as suas mensagens. Nós temos aqui o Edson. Ele diz que se encontra totalmente doente e isso tem causado nele, além das doenças, nervosismo, ansiedade. E ele diz, eu aceito estar indo neste domingo buscar a minha cura. A Amanda, ela está enfrentando grandes problemas no seu relacionamento. Ela diz, estou cansada de brigas, de desentendimentos da minha família. Estarei amanhã às 9h30, colocando um fim em todo o sofrimento. A Jane Cristina, ela diz que está enfrentando grandes problemas também de saúde com o marido, que o marido está doente e até mesmo pensamentos de suicídio. E ela diz, domingo dos impossíveis, eu estarei indo às 9h30 da manhã para resolver essa situação. A Victória, ela diz não ter paz e está cansada de tanto tormento e sofrimento, mas ela diz, eu tenho sede de justiça e eu estou no altar e eu tenho a certeza que essa situação ela irá mudar. E a Daniela, do bairro Armando Mendes, ela diz estar afastada de Deus e não quer mais viver assim. Ela diz, estarei me retornando neste domingo para buscar a comunhão com o Senhor Jesus. E nós continuamos aqui à sua disposição. Faça contato, ligue para cá, nós iremos ajudar você. É a justiça que vem da fé, como nós falamos aí antes dos milagres, né? Nós pregamos a justiça que vem da fé. Ai, bispo, eu não mereço, ninguém merece. Mas você crê nesse Deus? Olha, eu quero falar com o Amazonas, quero falar com qualquer um que me assiste. Você crê nesse Deus? Então você merece ser abençoado. E você vai estar em uma universal amanhã. Juntos aqui no Templo Maior, às 6h50 da manhã. Mas essa reunião é a principal, é 9h30 da manhã. Mas venha dizendo para você mesma, para você mesmo, Deus vai se manifestar na minha vida. Tá bom? Vamos lá, é momento de oração. Ó Deus, temos visto tantos milagres, tantas maravilhas, tumores saindo, como o caso desta senhora diagnosticada numa situação que precisaria viver fazendo hemodiálise. O caso da criança, meu Deus, que a avó não aceitou aquela situação. Nós temos visto, sim, que a fé agrada ao Senhor, que o Senhor é justo. A justiça que vem da fé provoca maravilhas. O caso do Caio, meu Deus, que não imaginava ser feliz de jeito nenhum, e o Senhor fez também justiça na vida dele. Ó, meu Pai, dá força a essa pessoa para estar conosco amanhã, meu Pai. Em nome de Jesus, faz nesta pessoa a tua obra, que ela se anime, se fortaleça. Ao beber da água, seja assim, meu Deus, tocada por Ti. Em nome de Jesus, nós ligamos aqui na terra e está ligado nos céus. E você que crê nessa oração e nessa palavra, coloque a mão sobre a minha. Jesus, vai acontecer o que nós determinarmos aqui e agora. Eu nunca vi o Senhor falhar, não. Jesus, traga essas pessoas desanimadas, aflitas, quase mortas, complexadas, depressivas. Jesus, o Senhor vai ressuscitar mortos nesse domingo. Se essa criatura quer ver o trabalho das tuas mãos na vida dela, na vida dele, ele põe a mão sobre a minha agora. E se não consegue se levantar, vai estender na direção da minha mão. Pois no nome de Jesus, a tua história começa a mudar. Bebamos dessa água. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu Espírito
Graças a Deus. Com certeza ele é a resposta. Nele está tudo que você precisa. Você crê? Então amanhã a gente se encontra, tá bom? Ou você pode ir em qualquer igreja universal. Forte abraço para vocês.